O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se o grande trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, esse dia 10 de agosto, que nós celebramos então a festa de São Lourenço, diácono e mártir, a liturgia nos propõe 3 textos. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, muito propício e de acordo com a vida desse grande santo da Igreja. Parece estar em desconexo, mas para a gente entender, precisamos entender também a vida do santo e aqueles textos que são propostos para a festa de hoje. A primeira leitura, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nos recorda exatamente o ato da caridade, o gesto da caridade, da partilha, do doar-se, do dar, partilhar daquilo que tem. E São Paulo começa dizendo assim: quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. São Paulo quer logo dizer no início, né? Tudo aquilo que nós semeamos, não poderemos colher além daquilo que a gente semeia. Se nós semeamos pouca coisa, não adianta querer colher muita coisa. O que São Paulo está dizendo é que na mesma proporção. Como também nós não podemos colher aquilo que não semeamos. Se não semeamos, não vamos colher. Então São Paulo começa dizendo exatamente isso, né? Nesse ponto, a questão da semeadura. O que é que nós semeamos? Daqui ele está fazendo naturalmente um paralelo, não é? Mas para dizer a nós que nós, como cristãos, o que é que somos convidados a semear? O que é que nós andamos semeando ao longo de nossa vida? Se nós queremos colher paz, o que é que nós temos que plantar? Paz. Eu não vou colher paz se eu não planto a paz. Se eu não sou um semeador de paz, não tem sentido querer colher a paz. Se eu coloco pouco amor nas coisas que faço, não adianta querer que o resultado seja repleto de amor. Sempre será na mesma dose, na mesma medida, né? E São Paulo está dizendo isso no sentido de semear, no sentido de espalhar, no sentido de colocar, né, tudo aquilo que nós como cristãos somos chamados a fazermos. A partilha, o amor, a caridade, não é? O perdão, a misericórdia, tudo isso que o cristão deve viver. Mas ele segue estendendo ainda mais esse sentido de cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui São Paulo está dizendo que na partilha, nesta semeadura, daquilo que somos convidados a semear no coração das pessoas, no coração do mundo, nós não podemos ser miseráveis nesta semeadura. O cristão não pode ser miserável na semeadura do amor, por exemplo,
na semeadura do perdão, na semeadura da unidade, da concórdia, da compaixão. Nós não podemos ser miseráveis. Cada um dê conforme tiver decidido o seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Dá com alegria. Não, como ele diz, com constrangimento, nem peso. Como se o dar, a partilha, a doação dos dons que Deus nos permite ter, fosse para nós um peso. Se olharmos os primeiros cristãos, que colocavam tudo em comum, não havia peso para eles. Para eles era uma alegria poder partilhar alguma coisa que eles tinham com o outro. Por quê? A alegria deles consistia no quê? Em que não houvesse nenhum necessitado entre eles. Por isso enchia o coração quando eles, tendo alguma coisa, podiam partilhar com o outro. A partilha, o socorro àquele que estava necessitado. E depois o próprio São Paulo diz que também Deus distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então Deus também distribuiu generosamente. Tudo aquilo que recebemos da parte de Deus é gratuidade de Deus. Quantas maravilhas o Senhor derrama na nossa vida. Quanta coisa bonita Deus coloca na nossa vida. Quantos pequenos milagres Deus realiza na nossa vida todos os dias. Tudo isso Ele faz gratuitamente. Esta mesma gratuidade de partilha que São Paulo está nos convidando a fazermos. Por que isso? E já vamos entender o sentido do Evangelho, que também fala do grão. E sem o próprio texto do Evangelho é esse, Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Se eu quero colher manga, eu tenho que pegar um caroço de manga, plantar na terra. Esse caroço vai apodrecendo na terra, ou seja, ele vai morrendo, e na morte daquele caroço, na terra começa a germinar uma nova planta que vai crescer, gerar uma árvore que vai produzir quantas outras mangas a partir daquela manga que morreu. O que Jesus quer colocar no texto do Evangelho é isso. Que todo cristão que dá testemunho de Cristo, todo cristão que morre pela sua fé, que dá a vida pela sua fé em Jesus Cristo, este cristão é semente de novas conversões. Foi assim que aconteceu com os mártires na igreja primitiva. Todos os mártires que derramaram seu sangue, que morreram por causa de Cristo, foram sementes de novas conversões. Muitas. E é por isso que esse Evangelho, Jesus está dizendo, nós não podemos querer conservar a nossa vida. A nossa vida deve ser esse contínuo gastar-se pelo Evangelho. A vela. Qual é o ser da vela? Se eu olho para uma vela, ela é muito bonitinha, eu não vou nem pôr fogo nessa vela, de tão bonita que é. Mas aí ela perde a razão de ser. Qual é a razão de ser da vela? Iluminar. Se não acende a vela e ela não se consome, ela não ilumina. O cristão que não se consome também não ilumina. O cristão que não se gasta por Cristo não produz nada. A nossa vida de cristãos é esse contínuo morrer, dia a dia, por causa do Evangelho. E esse nosso morrer por causa do Evangelho não é em vão. É isso que diz Jesus no Evangelho. Quem morre por causa dele, quem dá a vida por causa dele, não morre de fato, mas permanece. Por isso que ele continua dizendo, não é? Quem se apega à sua vida, vai perdê-la. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Vai conservar para a vida eterna.
E é por isso que os primeiros cristãos, quando eram mortos na perseguição, que jeito que eles morriam? Alegres, felizes. Não era uma loucura que se fazia. Não. O cristão morria feliz por quê? Porque ele tinha se achado digno de morrer por causa de Jesus Cristo. Porque ele sabia nessa palavra de Jesus: quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, vai receber a vida eterna. Então, irmãos, a primeira leitura e o Evangelho nos fala dessas duas realidades. Quando eu gasto a minha vida por causa do Evangelho, dividindo e partilhando os dons que Deus me deu, eu sou capaz de produzir muitos outros frutos na igreja. Mas se eu começo a me resguardar, a não me consumir como uma vela se consome no altar, a não me consumir, eu não vou produzir fruto nenhum. Eu vou ser como uma semente estragada, que não produz nada. E eu, como cristão, não posso ser como uma semente estragada, porque eu não fui criado para ser uma semente estragada. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, para que, enraizados em Cristo, nessa semente primeira que é Cristo, neste tronco que é Cristo, extrair dele tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, de modo que eu, unido a Ele, possa produzir os frutos cristãos. Visto que eu não posso produzir um fruto cristão se não estou unido a Cristo. E todos esses frutos, quando eu coloco em comum numa comunidade, aí vem a primeira leitura. Porque sou cristão, porque sou de Cristo, porque faço parte deste corpo de Cristo, porque eu me consumo de amor por Cristo, pela igreja de Cristo, eu partilho dos meus dons, partilho do que tenho, para que em nossa comunidade não haja necessitados. Aí então, essas leituras, o que tem a ver então com esta festa de São Lourenço, que estamos celebrando hoje? São Lourenço, não sei se vocês conhecem um pouco de São Lourenço, já ouviu falar pelo menos, né? Ele é padroeiro dos diáconos permanentes. São Lourenço era um dos diáconos do Papa Sisto II. Sisto II. E o imperador mandou prender o Papa, né? Nas perseguições ao cristianismo, mandou prender o Papa para matá-lo. E o Lourenço, que era um dos diáconos dele, quando viu que o Papa foi preso, o que ele fez? Ele foi até o Papa, né, vendo que o Papa já estava prestes a ser morto, disse: Senhor, tu vais sem o seu diácono? Tu vais deixar o seu diácono para trás? E o Papa então disse para ele: não se preocupe, Lourenço, logo, logo você vai me encontrar. E Lourenço se alegrou com essa notícia, né? Ele queria se encontrar com o Papa, não queria ver um fiel servidor do Papa. Logo depois então da morte do Papa, Lourenço correu, pegou alguns bens que tinha ali possível de acesso, e o que ele fez? Distribuiu para os pobres e carentes. Por isso a primeira leitura fala hoje da distribuição, da partilha, do dar com amor. Lourenço dividiu tudo que podia ali, ele pegou e distribuiu para os pobres. Ele sabia que ele ia morrer logo. Mas antes de morrer, ele foi distribuir, dar para os pobres os bens. Até que chegou o dia que o imperador mandou chamá-lo para prendê-lo também. Mas quando o imperador o chamou, sabendo que ela tinha acesso a alguns cofres e bens da igreja, o imperador pediu que ele indicasse onde estavam os bens da igreja, porque o imperador queria tomar para ele. O Lourenço disse assim: me dá um prazo para eu reunir tudo? Sim, cara. Dias depois, lá apareceu o Lourenço, na frente do imperador, com a multidão de pobres. Aí falou para o imperador: aqui está a riqueza da igreja. Os pobres. Esses, aqui está.
Essa é a riqueza da igreja. O imperador, vocês imaginam, ficou com raiva, enfurecido, se sentiu provocado, então mandou matar, prender e matar Lourenço. Mandou prender e matar Lourenço. E aí, o que eles fizeram para matar Lourenço? O imperador pediu que a morte dele fosse lenta. Então acenderam uma fogueira, fizeram uma espécie de grelha e botaram Lourenço ali para assar na grelha no fogo. E botaram fogo lá. Lourenço tranquilamente, pacificamente, muito tranquilo aos olhos de todos que ali estavam testemunhando aquele fato, Lourenço ainda teve a capacidade de brincar. Chamou os galhos e disse: olha, é bom virar para o outro lado para poder ficar melhor assado. E aí depois então ele morreu ali. Isso é para dizer, ele deu a vida por Cristo. Essa foi uma semente que morreu. E quantos outros que ali estavam se converteram ao cristianismo? O imperador nem teve muito êxito mais nas suas ações. O cristianismo não morreu ali, mesmo com o Papa morto. O cristianismo não morreu, por causa do testemunho do Papa e o testemunho de Lourenço, que deram a vida por Cristo, pela igreja, derramaram seu sangue. Por isso nós somos o vermelho dos mártires. Isso, irmãos, nos mostra aquilo que o Salmo nos coloca hoje. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Feliz aquele que não retém para si os seus bens, que não retém para si os seus dons. Feliz aquele que distribui, que partilha. Feliz aquele que serve o Senhor até a morte. Aquele que é capaz de morrer por Cristo, porque Cristo antes morreu por nós. Que o exemplo de São Lourenço, o homem da palavra, da Eucaristia, da caridade, do amor fraterno, possa nos inspirar, para que também nós possamos viver o amor a Deus através do serviço ao pobre, o serviço ao Cristo na Eucaristia, na palavra, doando a nossa vida ao Senhor, até mesmo na morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.